Vamos lá, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar de futebol, começando aqui com o Super Mundial Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Hoje teve a estreia de mais um brasileiro, desta vez o Fluminense enfrentou aí o Borussia Dortmund e empatou o jogo, tá? As notícias que eu não assisti o jogo porque eu estava viajando não, estava num evento na Expo Super aqui em Balneário Camboriú, né? Lembro que eu tô trabalhando em Blumenau, fui até Balneário Camboriú cedinho hoje de manhã, dia inteiro lá, cansado pra caramba, mas vou fazer o vídeo pra vocês aqui, não tem como não fazer. E aí tava acompanhando lá, e o Fluminense parece que jogou bem, né? Merecia até sair com a vitória sobre o Borussia Dortmund, o que é uma coisa até surpreendente, né? Porque todo mundo imaginava que o Borussia ia meter uns 3, pelo menos uns 3 no Fluminense. Eu, pelo menos, com todo mundo que eu conversava, foi uma surpresa esse empate do Fluminense com o Borussia. Se não foi surpresa o empate do Palmeiras com o Porto, com o Borussia, o empate do Fluminense foi surpresa sim. Parabéns pro Fluminense aí. Inclusive repercutiu aí em vários jornais da própria imprensa alemã, tipo o jornal Kicker destacou que o Fluminense foi um adversário complicado, tá, para o Borussia, né? Em matéria, o Kicker falou: a estreia do Borussia no Mundial foi um empate sem gols com um complicado Fluminense. O time aurinegro apresentou muitos problemas, que é o time do Borussia, e ao menos segurou o empate, muito graças ao goleiro Gregor Kobel. A boa notícia foi a estreia do Job Bellingham. Já um outro jornal, que é o Bild, afirmou que o Fluminense merecia vencer o jogo. O jornal pontuou, no entanto, que o time brasileiro criou apenas uma oportunidade de gol, né? Uma grande oportunidade, que foi aquela no final lá, que quase foi gol do Fluminense. Uma jogada que eu vi depois via vídeo, tá? Não assisti o jogo, mas estou reproduzindo o que os caras falaram aqui, tá? Então o Fluminense vai voltar o próximo jogo contra, né, o Ulsan da Coreia às 19 horas de Brasília, né, neste próximo sábado, tá? E na minha opinião, por esse resultado surpreendente, o Fluminense para mim foi o melhor resultado do começo aí, se você pensar bem, né? O Flamengo teve a vitória 2-0, melhor apresentação, né, mas foi uma coisa que já era até esperado. Mas o Fluminense não esperava empatar com o Borussia. Não esperava mesmo. E dentre os 4 brasileiros que estrearam, né, o menor público foi o público justamente do jogo mais bonito, que foi o jogo do Flamengo, né, contra o Esperance. O menor público. E o maior público foi o jogo do Palmeiras, 0-0 com o Porto. E é até esperado assim, né, esse público, porque pela festa que a torcida do Palmeiras fez em Nova York, que viralizou aí na internet, vídeos lá da Times Square, quer dizer, realmente a torcida do Palmeiras está presente nesse Mundial, tá? Diferentemente pelo que aparenta, as demais torcidas não estão tanto assim, tá? O Palmeiras disputou a partida dele no MetLife Stadium, né, na Nova Jersey, e atraiu 46.275 torcedores, que é 50,09% da capacidade do estádio, que é de 82.500 lugares. E no domingo, o Botafogo ganhou o jogo do Seattle Sounders, mas disse que foi com o cu na mão, eu não assisti o jogo, né, pelo grupo B, no Lumen Field, em Seattle. Jogou com 30.151 presentes, 43,7% da ocupação do estádio. E o Flamengo, na segunda-feira, fez um belíssimo jogo contra o Esperance, né, pelo grupo D, na Filadélfia, Lincoln Financial Field, e a partida teve o menor público entre os brasileiros, 25.797 torcedores, apenas 37,39% da capacidade. E o Fluminense agora nesta terça, 0-0 com o Borussia, também no MetLife Stadium, com 34.746 torcedores presentes, 42,10% de ocupação, tá? Aquele negócio, o melhor jogo foi o pior público, né? Azar de quem tava lá e não foi, né? E nós assistimos um belo jogo de futebol aí, uma boa atuação do Flamengo, né? E de novo, parabéns pro Flamengo por essa atuação, tá? Mas já vamos falar outra coisa, né? Quem, na opinião dos analistas,
foi o time que teve o melhor desempenho na estreia, tá? Cara, o melhor desempenho na estreia, claro que foi do Flamengo, né? 2-0, ganhou, foi o melhor jogo, foi o melhor resultado. Aí o Botafogo, apesar de ter vencido, não teve um bom desempenho, segundo a própria imprensa. O Palmeiras foi considerado um bom desempenho, porém, na minha opinião, deveria ser melhor, levando em consideração que um europeu de prateleira lá, terceira, quarta prateleira, que é o Porto. E o Fluminense é a grande surpresa para mim, teve... Aí você pega por ser o Borussia Dortmund, um time que foi eliminado pelo Barcelona lá na Champions, né? Chegou acho que nas oitavas, né? Um time que estava jogando bem. Então, o Fluminense, o resultado foi o melhor desempenho para o Fluminense, né? Porque agora, né, todo mundo esperava que o Fluminense fosse perder o jogo. E o Fluminense foi bem. Então, na minha opinião, a melhor estreia foi do Fluminense, né? Pela questão do adversário e o resultado que conseguiu. Não perdeu o jogo pro europeu, que todo mundo achava que ia perder, né? O Flamengo teve o melhor jogo, a melhor estreia, né? O melhor futebol e venceu o jogo. Mas a dificuldade do Fluminense e do Borussia era bem maior. O PVC também concorda. A melhor estreia foi do Flamengo, né? O Palmeiras foi bem, mas a expectativa era maior do que o resultado. E o Botafogo venceu, correu risco, mas venceu, tá? E o Fluminense impressionou. Porque venceu a expectativa, né? A realidade venceu a expectativa, né? Ou seja, foi melhor do que esperava. O Danilo Lavieri disse que a estreia para ser vencida foi o que fizeram Flamengo e Botafogo, mas considerando o nível do adversário, quem mais agradou foi o Fluminense, tá? A Miriam Lacombe disse que o Fluminense foi a melhor estreia. Na sequência, Palmeiras, na opinião dela, foram muito superiores aos adversários considerados difíceis. Flamengo e Botafogo venceram os jogos, que tinham mesmo que vencer contra adversários mais fracos. Aí eu discordo dela, porque o Palmeiras, cara, devia ter vencido o jogo. Então, pra mim, foi a pior estreia, pra mim, foi do Palmeiras, tá? A melhor estreia foi do Fluminense, pelo resultado de 0-0 contra o Borussia, pelo adversário, mas o melhor jogo, o melhor resultado pra mim foi do Flamengo, e a melhor exibição também foi do Flamengo, tá? E o Juca Kfouri, sem termos de comparação, o Fluminense não apenas teve a melhor atuação, como de fato foi o único brasileiro que jogou realmente bem. Eu não vi o jogo, não posso concordar ou não, só sei que o resultado foi o melhor mesmo. E já a Alicia Klein falou que a melhor estreia em termos de desempenho foi a do Palmeiras, não concordo. Em resultado foi o Fla, concordo, que venceu um oponente fraco. Em surpresa foi a do Flu, que poderia ter vencido. Pelo futebol e sufoco tomado do time mais frágil do grupo, quem saiu da primeira rodada com menos confiança é o Botafogo. Na minha opinião, acho que não. O Botafogo fez o que tinha que ser feito, passou dificuldade, tudo, mas fez o que tinha que ser feito. E o Palmeiras não fez o que tinha que ser feito, que era ganhar do Porto. Porque o Porto é um time meia boca, vamos falar bem a verdade, né? E deu um trabalhão do caramba pro Palmeiras, que deixou eu bem desanimado. Então, para mim, a pior estreia foi do Palmeiras, a melhor estreia foi a do Fluminense em questão de resultado, e em questão de futebol foi a do Flamengo. Beleza? O que você acha? Coloca no resultado, né? Coloca aí no comentário. Mercado da bola por os lados do Flamengo. Matéria do SomosFanáticos.fan, por Marcela Moura, tá? A informação é que, segundo informações do portal italiano Gazzetta dello Sport, a Juventus tem grande interesse de contratar o Wesley do Flamengo, assim como tem o Milan, tem um monte de gente, né? E o Milan, inclusive, estaria com um olheiro lá nos Estados Unidos para ver o Wesley. Então, tanto a diretoria do Flamengo como a do Juventus deve se encontrar nos próximos dias para discutir aí a situação do Wesley, ainda segundo a fonte, tá? O novo gerente de futebol do clube italiano lá, o Damien Comoli, é esperado nos Estados Unidos, onde o Flamengo está jogando o Mundial, e por isso os contatos devem acontecer lá, tá? As conversas vão se intensificar, já que a Juventus sabe do provável valor que o Flamengo quer pelo jogador. Aqui está falando 20 milhões de euros, mas eu já vi em outras reportagens que era 35, 40 milhões de euros. O City já teria oferecido 18, que foi uma decepção. É aquilo que eu falei, aí o City puxou a coisa para baixo. Esperto, você vai ver. Eles vão vender o Wesley por uns 30 contos, né? Então, a Juve tenta acelerar essas conversas, pois o Milan também está de olho, né? O Wesley, que tem 21 anos, é titular. Não jogou o último jogo, né? Contra o Flamengo, né? Porque o treinador da Juventus
pediu a diretoria pelo menos 2 pontas e mais o Wesley para jogar na Juve. Então o Wesley está muito enfático aí, né? Está sendo disputado por vários clubes aí. Vamos ver aonde que vai parar o menino, hein? Tá valorizado, valorizado. E o Coluna do Fla traz a informação que do time russo lá, o Zenit, não é o Zenit, cara, é o Dinamo, né? Confirmando, que é um dirigente do Dinamo, confirmando aí o interesse do Flamengo por Carrascal. As negociações estão suspensas neste momento por conta do Mundial, porque o Flamengo queria contratar o Carrascal para levá-lo para o Mundial. E aí os caras endureceram lá o negócio e o Flamengo acabou não contratando, mas, né, a gente já trouxe aqui que o José Boto falou que está pensando na temporada, não só no Mundial, tá? Então, após o Mundial, com certeza vão tentar de novo desenvolver essa contratação. Segundo o dirigente do jornal do russo, né, o dirigente do Dinamo, que é uma informação que veio do jornal russo Sovsport, tá? O dirigente Dmitry Grafin, que é presidente do conselho de administração lá do Dinamo, disse o seguinte: houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal, as negociações estão atualmente suspensas por conta do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dinamo de Moscou, seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo. Ou seja, há algo em andamento. O Flamengo estava correndo para levá-lo ao Mundial, mas não deu certo. O Flamengo enviou uma nova oferta para eles. A última oferta foi de 12,5 milhões de euros, mais 1,5 milhão de euros em bônus, tá? Mas aí agora vai aguardar o Mundial de Clube para avançar com a negociação, tá? Existe sim essa fumacinha aí, tem um foguinho lá, tá queimando e agora tem fogo baixo, logo volta a aquecer. Quem não se lembra do Renier, ex-Flamengo, atual Real Madrid, porém o Real Madrid não quer utilizar o jogador. Eu não sei agora quem que vai ser o técnico novo, eu nem vi quem que eles contrataram, se já estão contratando, se não contrataram ainda, depois eu vou pesquisar isso. Mas o Renier tá afastado do Real Madrid. E agora, segundo as informações do Terra, tá? O Atlético Mineiro está em negociações avançadas para contar com o meia Renier, que está lá no Real Madrid. Ele não tem espaço no elenco, ele tem 23 anos e, segundo a informação do Terra, ele vê com bons olhos aí a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, tá? Ainda nesta temporada. As conversas entre o Atlético Mineiro e o staff já começaram, tá? Há cerca de alguns dias aí. Aliás, há cerca de um mês, tá? E de acordo com informações confirmadas das partes, o Renier demonstrou interesse em vestir a camisa do Galo e o Atlético Mineiro pretende firmar um contrato de empréstimo válido por uma temporada. Então, vamos aguardar o desenrolar aí e o Renier pode pintar no Atlético Mineiro. O que você acha disso? Você gostaria dele no Atlético Mineiro ou de repente seria uma boa para o Flamengo repatriar? A gente não sabe como é que ele está jogando. Não deve estar muito bem, não deve estar aí muito adaptado lá ao futebol da Europa, né? Não deu certo em vários times e aí tem que voltar pro Brasil mesmo, né? Aproveita voltar agora, ainda é novo, de repente faz uma temporada muito boa aí e consegue voltar de volta pra Europa. É difícil, mas quem sabe. Bom, agora, ó, segundo informações do Fabrício Lopes, tá? O José Boto do Flamengo tem uma reunião marcada com empresários de quem? Rodrigo Garro, isso mesmo, o corintiano, 10 do Corinthians, argentino do Corinthians, tá? O meia do Corinthians. Segundo informações, ele tem interesse em deixar o Corinthians e já foi oferecido ao Flamengo, tá? Segundo Fabrício Lopes. Esse Fabrício Lopes também dá boas informações, tá? Então, segundo a publicação, o agente de Garro entrou em contato com o José Boto oferecendo o atleta. Nos próximos dias o Boto pode marcar uma reunião, seja ela virtual ou presencial, né? Como explicou o jornalista aí no canal Resenha Rubro-Negra. O meio argentino está preocupado com a instabilidade política do Corinthians e teme que o Corinthians não cumpra as suas obrigações financeiras, né? O jogador não quer ficar brigando no meio de tabela do Campeonato Brasileiro e mira uma transferência em julho. Bobo ele não é, né? Quer logo o Flamengo. Vai ficar no banco. É novo, ele vai brigar pela posição. Eu acho que ele seria uma ótima contratação, tá? Inclusive, eu acho que se
carinha aí podia ir pro Palmeiras também, viu? Se ele tá. Eu acho que ele não quer trocar o Corinthians pelo Palmeiras, de repente, nem deve ser foi oferecido o Palmeiras ou não, se foi, né? Por causa da questão da rivalidade. Mas pro Flamengo ele vai de boa, tá? Então, de acordo com o Fabrício Lopes, a parte mais difícil na negociação é a liberação do Corinthians pelo Garro. Ele não queria vender o Garro para um rival brasileiro, porque é um bom jogador, tá? É um bom jogador, tá? Vamos ver. Existe o interesse do Rodrigo Garro. Se o Flamengo tiver interessado, eu acho que vai ser uma ótima negociação pro Flamengo. Vamos aguardar, tá? E aí, rapaziada, o Flamengo estreou no Mundial, né? E os jornais espanhóis, segundo aqui o sambafute.com, elogiaram o Flamengo, se encantaram com o Flamengo após a vitória sobre o Esperance lá no Super Mundial. Segundo a publicação, cara, a imprensa europeia está encantada com o Flamengo. Jornais espanhóis ficaram impressionados com a partida do Flamengo, que venceu a Esperance na primeira rodada do Mundial de Clube. O AS, o Sport e o Marca rasgaram elogios aí pro time do Felipe Luiz, para o Felipe Luiz, né? O treinador que fez grande carreira lá no Atlético de Madrid como lateral. Os caras estão de olho nele, tá? Estão de olho, tá? O Jornal Sport destacou aí a seriedade do trabalho de Felipe Luiz, né? E o abismo que separa a qualidade do Flamengo contra a Esperança. Isso é óbvio, né, cara? Aí os caras colocaram assim, ó. Este é um Mundial com muitíssimas fraturas futebolísticas em uma fase de grupos, às vezes, demasiadamente desigual. O que tira a credibilidade a essa tentativa da FIFA regada a dólares. E uma delas é o abismo que separa um clube mais poderoso da América do Sul, com o poder para realizar contratações à la Europa, e o campeão da Tunísia. Felipe Luiz mostra seriedade como técnico, é um selo que imprimiu a uma equipe de muita qualidade para os parâmetros sul-americanos, muito acima. E o AS elogiou bastante Felipe Luiz e alertou o Chelsea para o confronto contra o Flamengo, hein? Olha só, né? Felipe Luiz sonha grande. Flamengo chegou ao Mundial e demonstrou por que lidera o Brasileirão, mostrou um jogo eficaz, ritmo alto e vistoso com a bola. Brilharam os jogadores-chave na criação com o gol de Arrascaeta e a liderança do Jorginho, já na estreia. A equipe carioca mandou no jogo sem mostrar o nervosismo típico de uma estreia de Mundial. Se há um nome que vale ser mencionado é o Arrascaeta. E cuidado, Chelsea! Já o Marca destacou o baile do Flamengo na vitória com o time da Tunísia. Flamengo baila em sua estreia no Mundial. A figura mais importante foi o Arrascaeta, o maestro do jogo. Por isso usa esse número valioso que é o 10. A prova de fogo virá contra o Chelsea. Eita, rapaz do céu. Os caras estão encantados aí com a estreia do Flamengo e estão falando. Cuidado, Chelsea. Flamengo tá aí, né? Não posso falar que nem falaram com o Real Madrid que ela fez lá, tá? Mas é isso, cara. Flamengo super elogiado lá na Europa. Os caras da Espanha ficam acompanhando o Flamengo justamente por causa do Felipe Luiz, porque ele foi muito bem lá no Atlético de Madrid, na carreira que ele fez lá. E os caras ficam de olho, né, cara? Vamos aguardar aí agora o próximo jogo. Vamos ver como é que o Flamengo vai sair. Cara, depois de eu vi o Fluminense empatar de 0-0 com o Borussia, eu já tô achando que o Flamengo pode ganhar do Chelsea, hein? O que você acha? Coloque no comentário aí sua opinião e até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade, quebre toda a cidade.